Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, nós vamos estudar hoje um retificador de onda completa controlado por TCA. E esse retificador aí será composto já por dois tiristores, tá? O tiristor do tipo SCR. Portanto, teremos aí como objetivos para a aula de hoje o exemplo, né, de projeto para um retificador de onda completa com center tap, híbrido e controlado com TCA 785, desenvolvimento dos cálculos de projeto, formas de onda para tensão retificada e controlada sobre a carga DC e outras formas de ondas relacionadas ao funcionamento do TCA. Muito bem, então no nosso projeto, né, de retificador controlado de onda completa, nós temos um circuito específico para o controle do disparo com TCA 785, tá? Este circuito, levando em consideração já a parte de controle com a parte de processamento de energia, que seria o retificador em si, é mostrado aqui ao lado. Tá? Então, um circuito assim bem completo, né? Traz aí as duas partes. Nós temos aqui a parte de controle, né? Então, todo aquele aparato, aquele bloco que nós vimos na aula de retificador controlado com SCR, né? Caso alguém não lembre, recomendo aí que veja a aula sobre retificador controlado com SCR. Tinha lá um bloco, né? Tinha um SCR e um bloco do lado. Tá? Aquele bloco que está conectado no pino de disparo do SCR seria tudo isso daqui. Tá? Para o nosso exemplo com TCA. Então, toda a lógica para o disparo do SCR, nesse caso aqui são dois SCRs, né? Vai ser criado por este circuitinho, tá? Que temos saídas por dois diodos no pino 14 e pino 15, conforme já estudamos. Tudo isso daqui é o controle. Tá? Tem um osciloscópio para a gente observar as formas de onda, né, relacionadas ao TCA. Um osciloscópio também aqui na saída, para observarmos as formas de onda relacionadas à carga, que eu coloquei uma lâmpada. E aqui é os tiristores e a fonte de alimentação. Tá? Aqui eu coloquei dois pontos de alimentação e um terra, que equivale aos 3 fios de saída de um transformador com center tap. Tá? Eu adaptei aqui ao modelo que o Proteus habilita aí para a gente trabalhar, né? Então se torna mais fácil trabalhar com simulação ou compreendimento aí das características técnicas teóricas do circuito, porque a gente observa formas de onda e podemos aí ter algumas medições também, certo? Então aqui, por exemplo, eu represento a rede de 127 volts, aqui é rede de 127 volts abastecendo a carga, já no circuito de processamento, e aqui é a rede de 127 volts gerando aquele sinalzinho de controle para o sincronismo do pino 5. Nós vamos começar analisando essa parte aqui do circuito. Tá? Então, essa primeira parte do circuito, como eu comentei, né, dando um zoom ali na imagem, é uma fonte de tensão alternada, 127 volts, que passa por um resistor de 100 kΩ. Temos aqui o D4 e o D3, né, que são os diodos aí em antiparalelo, que irão fornecer um nível de tensão de mais 0,7, menos 0,7, com sincronismo nos 60 Hz aqui da rede 127, tá? Daí temos aqui a saída de tensão, que iria lá para o pino 5 do TCA. Mas o cálculo de projeto aqui para essa corrente de entrada foi dado em função do valor da tensão de pico da fonte, tá? Que é o seu valor RMS raiz de 2, menos a queda dos diodos, né? Porque ora o diodo D3 conduz, ora o diodo D4. D4 conduz no semiciclo negativo e D3 conduz no semiciclo positivo. Se eu pegar a tensão e dividir por resistência, eu tenho a corrente que vai circular nos diodos. Perceba, embora eu trabalhe com uma tensão alta, né, 127 raiz de 2, que é aproximadamente 180 volts,
né, menos 0,7, 179 volts, 178 volts, né, arredondando aí, nós temos que é uma tensão alta. Porém, quando eu divido por um resistor de 100 kΩ, ou seja, 100 mil ohms, eu tenho uma corrente aí de 1,79 miliamperes, tá? Então, para um circuitinho aí de sincronismo que trabalha com diodos, um N467, por exemplo, ele suporta 1 ampere, então 1,79 miliamperes não faz nem coceguinha, embora eu esteja alimentando o circuito em 180 volts de pico, né? Então, por ter uma resistência muito alta, a corrente cai na ordem de 1, 2 miliamperes aí. Muito bem, analisando a segunda parte do circuito, nós temos a geração do ângulo de disparo pelo pino 11, tá? Então, no pino 11, a gente tem ali conectado um resistor de 1 kΩ e um potenciômetro de 100K. Quando esse potenciômetro está no seu valor máximo, 100%, estamos conectados diretamente em 9 volts. Então, neste caso, temos aqui 9 volts chegando no 1K e esse 1K limitando a corrente que vai entrar pelo pino 11. Tá? Então, nós vamos trabalhar com este caso, que é o pior caso, né? E quando o potenciômetro está em zero, ele está praticamente conectado ao terra. Tá? Então, se eu tenho terra conectado a um resistor de 1K, é 0 volts dividido por R vai dar 0 amperes, tá? Então não entra corrente. O pior caso é quando eu tenho 9 volts chegando aqui no resistor de 1 kΩ. Que daí surge uma corrente que circula nesse sentido aqui, certo? Então, por lei de Ohm também, sempre, né? Temos que a corrente máxima do pino 11 vai ser Vs, que é a tensão de alimentação do pino 16, sobre o R5, que vale 1 kΩ. Fazendo essa conta, 9, que é o valor da alimentação dividido por 1000, que é o nosso resistor, chegamos em 9 miliamperes. Também é uma corrente aí baixinha e permitida aí para entrada no terminal 11 do TCA, tá? Tranquilamente. Analisando ainda a segunda parte do circuito, né, nós temos circuito de geração da corrente de rampa do capacitor, que é conectado ao pino 10. Né? Então aqui ó, nós temos o resistor, né, o resistor R4 de também 100 kΩ, conectado no R9. Tá? Vamos conectar aqui a fonte no PC, só um minuto. Beleza. Continuando aí, né? Então nós temos aqui um resistor de 100 kΩ conectado ao R9, que é justamente a resistência que vai gerar a corrente de rampa do capacitor C3, que está conectado no pino 10. Tá? Então, o que nós devemos determinar nesse momento é justamente o IC3, que é calculado pela formulinha do valor de tensão interna vezes a constante do TCA sobre R4, que é a resistência de 100K no pino 9. Sabemos que a tensão de alimentação interna vale 3,1 volt, né, conforme já estudamos. Constante K, 1,1, conforme também já vimos. E a resistência, 100 kΩ. Tá? Fazendo a continha, então, chegamos que o IC3 vale 34,1 microamperes. É uma corrente baixinha. Só que esta corrente, por característica técnica do TCA, deve estar entre 10 e 1000. E realmente percebemos que 34,1 está entre 10 e 1000 microamperes. Então nós temos uma situação perfeita aí para funcionamento correto do TCA e geração dessa corrente de rampa. Se a corrente estivesse acima de 1000 micro ou abaixo, né, de 10 micro, né, fora dessa faixa aqui, não poderíamos trabalhar com esse resistor. Teríamos que mudar o valor de resistência, porque a resistência é quem limita a corrente. Lei de Ohm clássica, né? Isso daí não muda, nunca vai mudar. Então, para este caso, tendo a limitação da corrente nesta faixa, 34,1 está nessa faixa, temos aqui uma situação ok para funcionamento.
E partindo aí para a terceira parte do circuito, nós temos o circuito de potência. Então, nesse circuito de potência, os dois SCRs permitem controlar a tensão média de saída conforme a formulinha que será demonstrada na sequência. O circuito de potência é esse daqui, né? Então, nós temos aqui fase 1, fase 2 e terra, que seria algo equivalente à saída de um transformador com center tap. Os dois SCRs, dois tristores aí controlados em silício, que alimentam uma carga. Eu coloquei aqui uma lâmpada, né, de 127 volts. Por quê? Porque nessa lâmpada nós poderemos controlar o nível de tensão média que passa por ela, controlando consequentemente seu brilho. Tá? Então o V médio que a gente vai definir matematicamente é justamente a tensão entre o terra e os catodos aí dos nossos SCRs, tá certo? Formulinha definida, essa daqui, onde nós temos Vmax como a tensão máxima da rede, para 127 volts de alimentação, a 127 raiz de 2, que dá 180. A tensão de condução do SCR é similar a de um diodo, mas como o SCR trabalha com uma potência um pouco maior, adota-se aí 1 volt de queda mais ou menos, que multiplica daí a parte trigonométrica aqui relacionada à alimentação senoidal da rede, 1 mais cosseno de θ, tá? Então esse θ aqui é o ângulo de disparo. Pego tudo isso daqui e divido por π, e essa é a formulinha do valor médio. Se eu quero determinar o valor médio máximo que eu terei sobre a carga, alimentando aí o circuito em 127 volts alternado, multiplico os 127 volts por raiz de 2 para obter o valor máximo, subtrai aí da queda do SCR, considerei 1 volt, e substitui o ângulo de disparo por 0 graus. Por quê? Se eu disparar em 0 graus, eu tenho um circuito similar a um diodo, né? Então, supondo que fosse um retificador de onda completa com center tap, isso daqui puro, não controlado, né? Através de diodo, pode ser um N4007 mesmo, nós teríamos uma tensão média bem similar a essa daqui, tá? Agora, qual que é o valor mínimo da tensão média da carga? É 0, tá? Porque eu vou controlar do 0 até o valor médio, que calculando chegamos em 113,7 volts, tá certo? Então, essa é a tensão máxima, né, da média que eu terei sobre a carga. Então, a tensão média máxima, né, na carga é de 113,7 volts, com base numa alimentação alternada senoidal de 127 volts em 60 Hz. Tá? Lembrando que tensão média é tensão equivalente a uma tensão de corrente contínua. Tá? Ah, professor, entendi, ela é constante então, né? Não, não é constante, mas é uma tensão de saída de uma ponte retificadora controlada. É como se fossem diodos, no qual o diodo ele vai conduzir a partir de um determinado momento, a partir de um determinado ângulo, que eu disparo através desse terminal aqui de controle para o primeiro e para o segundo SCR. Certo, turma? Então, parte de análise mais teórica, digamos assim, do circuito é isso daí. O que eu queria trazer mais de prática assim, para a aula de hoje é justamente as formas de onda geradas pelo circuito, tá? Que aqui eu considerei o potenciômetro em 0%, né? Então lembrando que o potenciômetro conectado ao pino 11 ali, na verdade o resistor de 1K que está conectado ao pino 11, ele vale 100 kΩ. Só que quando ele estiver em 0 ohms, tá? Ou seja, quando ele estiver ali em 0% do seu valor, qual que é o ângulo de disparo gerado? É um ângulo de 0 graus, porque a variação do potenciômetro é proporcional ao ângulo de disparo. Então, para este caso, olha que interessante, eu tenho ali a tensão no capacitor, né? Então nós temos a rampa de crescimento, daí tem ali o bloco de controle lógico que fala, puxa, já atingiu o valor máximo da tensão de carga do capacitor, então descarrega ele. Satura aquele transistor interno do TCA, ele descarrega, depois volta a se carregar novamente, descarrega, carrega e descarrega. Ah, professor, beleza, tensão do capacitor, entendi. Mas e essa linha azul? Adivinha, a linha azul está em
Zero, que seria o valor mínimo aqui do capacitor, zero, né? Por quê? 0% do potenciômetro. Se eu tenho a tensão em zero, 0% do potenciômetro, meu ângulo de disparo é zero. Tenho aí a geração de uns pulsos, né? Na verdade é para ser um pulso quadrado certinho. Tá com esse pulso mais fino e um pulso mais largo, aqui um pulsinho bem pequenininho. Por quê? Porque no simulador que eu usei, ele tá tendo uma pequena variação aqui no negativo, tá? No negativo não, no nível zero aqui, né? Ele tem um pequeno ruído. Então esses ruídos aqui, eles geram aqui uns disparos espúrios, tá? Espúrio é indesejado. Então essa é a condição que eu tenho. Saída do pino 14, saída do pino 15. E na parte de potência, que é a tensão que entrego para a carga, olha só que interessante, hein? Isso aqui é a tensão de alimentação, 127, tá certo? Que o valor de pico é 180, que é menos 180. E no retificador de onda completa com center tap, não controlado, apenas com diodos, vocês estudaram anteriormente que a tensão de bloqueio dele é 2 vezes a tensão de pico da fonte. Certo? Então aqui a gente consegue observar na forma de onda também isso daí. Ele conduz, quando conduz ali no retificador não controlado, apenas com diodos, gera uma queda de 0,7. Mas quando ele bloqueia 2 vezes 180, que é o valor de pico. Tá? Só que se eu bloqueio 2 vezes 180, estou bloqueando 360 volts. Tá? Por isso que a gente trabalha aí com o diodo UN4007, porque ele suporta até 1000 volts de tensão aí reversa, né? Tensão de bloqueio. Então, se eu tenho aqui 360 volts, esse diodo ele está operando aí tranquilamente. No tiristor da mesma forma, né? Só que o tiristor, como ele está sendo disparado em 0 graus, ele funciona como se fosse um diodo. Então ele tem uma retificação aqui de onda completa. Tá? Só que como é com center tap, nós temos uma tensão de pico reversa sobre o diodo, que é o dobro da tensão de pico aqui negativa da fonte. Então essa aqui é a característica para o estudo com disparo em 0 graus por conta de um potenciômetro em 0%. Dando continuidade aí, agora nós temos as formas de ondas geradas, né, para um caso que eu considero o potenciômetro em 50% do seu valor nominal, então próximo aí a 50 kΩ, e gera um ângulo de aproximadamente 50% de 180. Metade de 180 é 90, né? Então que gera aí aproximadamente 90 graus de ângulo de disparo. E adivinha, se eu subir para 90 graus, que é 50% do potenciômetro, minha tensão de controle sobe 50%. E ela estava aqui em 0, sobe para mais ou menos a metade aqui da reta de carga. Tá? Subiu para metade da reta de carga, gera aqui um disparo no pino 14, passa 180 graus, um disparo no pino 15, 180 pino 14, pino 15, 14, 15, 14, 15, assim e vai. Né? É cíclico. E daí a gente começa a notar uma diferença no circuito de potência. Olha que interessante isso aqui, hein? A tensão na carga, ela partia lá com o diodo aqui do zero, né? Então do zero tinha um pulso completo, outro pulso completo. Agora não, agora eu tenho um disparo ali no pino 14 para o primeiro triac. Então em vez dele começar a conduzir aqui, ele segura, gerou o pulso aqui no pino 14, vai lá para o gatilho do triac e ele conduz. Tá? Depois nós temos ali o pino 15, porque ele vai disparar aqui no semiciclo negativo. Então, ele vai disparar em 0? Não, ele não dispara em 0. Espera um pouco, chegou lá nos 90 graus, daí eu disparo e conduzo no semiciclo negativo. Depois, disparo de novo, semiciclo positivo, disparo de novo, semiciclo negativo. Através desses pulsos. Então, a diferença do pulso rosa para o pulso verde é de 180 graus. Que é exatamente a diferença do disparo deste ponto para o semiciclo positivo e do disparo deste ponto para o semiciclo negativo. E o que acontece? No semiciclo positivo, a forma de onda em amarelo é a forma de onda do SCR1, que vai conduzir para esse semiciclo aqui. Ó, tá? Então perceba, se ele conduz,
nesse momento, a tensão da carga é o remanescente do que sobra do semiciclo positivo da senoide de alimentação. Então aqui o SCR estava segurando essa tensão positiva, em amarelo. Só que quando eu disparo, essa outra área aqui, para completar o semiciclo positivo da rede, ela vai lá para o SCR. Então é essa área aqui, ó. Tá? Se eu somar a onda rosa com a onda em amarela, dá onda verde. Lei de Kirchhoff para sinais instantâneos. Ah, professor, lei de Kirchhoff não é para corrente contínua, não é só para análise de corrente alternada? Não, serve para tudo. Tá? Então, se eu não fechar a lei de Kirchhoff na senoide, tem alguma coisa aqui que eu não estou levando em consideração. Então, se eu somar a forma de onda da carga com a forma de onda do SCR, eu tenho que chegar na forma de onda da rede. Tá certo? Lei de Kirchhoff. Tem mais alguém no meio do caminho? Não, não tem ninguém. Então, tem que fechar isso daí. Muito bem. Ah, professor, entendi. Então, tem essa onda amarela que o SCR segura. A onda rosa que vai para a carga e a onda verde é o que você tem lá na alimentação. Exatamente. Só que uma coisa interessante que vocês podem notar é que no bloqueio, olha isso, no bloqueio da tensão, o SCR ele vai bloquear metade com o valor de pico negativo da rede e metade do semiciclo negativo apenas com 2 vezes o valor de pico negativo da rede. Repetindo, quando o SCR dispara com um ângulo diferente de zero, nesse caso 90 graus, 90 é metade, né, de um semiciclo. Sendo assim, metade do semiciclo ele vai bloquear a tensão da rede pura. Tá? Metade do semiciclo ele bloqueia a tensão da rede negativa, normal. Mas na outra metade, quando o SCR está em condução, tá? Nesse caso aqui, o SCR complementar, né, que seria o SCR2, está em condução, o que acontece? O SCR1 ele entra em bloqueio de 2 vezes a tensão negativa da rede. Então ele estava bloqueando apenas a tensão negativa da rede e opa, o SCR2 começou a conduzir. Então ele entra no bloqueio de 2 vezes a tensão negativa da rede. Isso daqui é uma característica apenas para retificador controlado de onda completa com center tap. Tá certo? Uma característica bem explícita aí, né, desse tipo de retificador. E aqui, obviamente, eu trago também o caso onde nós temos 100% do potenciômetro conectado ao terminal 11, né? Esse é o valor nominal, então aqui 100% é 100 kΩ, né? E gera um ângulo de disparo de 180 graus. Né? Para 90 graus era 50%, ou seja, 50 kΩ. Para 100%, 100 kΩ eu tenho o dobro. Se era 90, agora é 180 graus. Olha que legal, puxa, 180 graus, 100% do valor do potenciômetro, eu vou lá para o pico da rampa, né, lá no capacitor. Ah, professor, mas parece que tem coisa errada aí, cadê os pulsos do pino 14 e 15? Deixam de existir. Puxa, mas deixa de existir? Deixam de existir, por quê? Porque não tem mais a comparação. Quando que o sinal amarelo é maior que o sinal azul? Nunca. Nunca. O sinal amarelo está crescendo, crescendo, está maior que o azul? Não. Cresce mais, está maior que o azul? Não. Cresce mais, opa, atingiu o valor de pico, está maior que o azul? Não. Então ele não gera pulso. Nem para o vermelho, nem para o verde. Tá? Que seria 14 e 15, né, do TCA. Quando que ele vai gerar pulso? Quando o sinal amarelo for maior que o azul. E isso aconteceu nos 2 primeiros casos. Aqui não acontece. Então o que a gente pode presumir para as formas de onda de potência? Justamente que não vai existir nada na carga. Ué, mas daí, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. A tensão na carga está em 0, tá bom. Se está em 0, o triac não conduz, exatamente. Mas cadê a forma de onda do triac? Daí eu falo, aqui não dá para observar direito, mas se vocês derem um zoom aí no vídeo, nem sei se é possível fazer isso aí no YouTube, dá pra ver que é um verde meio amarelado, tem um pontinho amarelo aqui, parece que tem um pontinho amarelo aqui também, o que significa que a tensão da rede, que é a tensão verde,
está sobreposta sobre a tensão do SCR e vice-versa. Ou seja, toda a tensão de alimentação está no SCR e o que sobra para a carga? Nada. Carga está em zero. Entenderam, turma? Então, esse sisteminha ele é muito interessante quando a gente vai fazer o controle aí de velocidade, torque em máquinas, principalmente máquinas aí de corrente contínua, porque estamos falando de retificador, né? Você quer controlar a velocidade, você cria um retificador controlado e daí tem várias opções. A gente pode estudar aqui no curso duas opções, o que já é muito interessante, né? Porque no decorrer do semestre, em geral, eu não consigo abordar mais do que uma topologia de retificador com turma de eletrônica de potência. Então vocês estão, embora a distância, né, me dá até a impressão que eu consegui avançar mais no conteúdo. Vocês viram duas topologias. Uma de meia onda lá no começo do curso, né, de eletrônica de potência, quando eu apresentei o SCR, coloquei lá, pessoal, o SCR ele é disparado por esse bloquinho aqui, tá, o bloquinho de controle. Mas não se preocupa, a gente vai estudar depois, tá? Que é justamente o que a gente estudou no TCA 785, que é o mais aplicado em termos práticos. E agora vocês estão vendo aí um retificador controlado de onda completa, o que é muito interessante, tá? Isso daqui eu não conseguia chegar aí com outras turmas e com a turma de vocês, né? Se deve também ao bom desempenho de vocês na disciplina, conseguir chegar nesse ponto aqui. Que é um ponto que traz aí muita aplicação para comando, acionamento de máquinas, né? Quero controlar uma esteira para um motor de corrente contínua. O que eu posso fazer? Coloco um retificador controlado, pode ser esse daqui com um center tap, pode ser um retificador semi-controlado, pode ser um retificador totalmente controlado, ponte monofásica, ponte trifásica, tem o sisteminha que é o sistema hexafásico. O que é um sistema hexafásico, professor? Você pega o sistema trifásico, talvez vocês já tenham visto em motores, comandos, né? Sistema trifásico, e abre o sistema trifásico em um sistema hexafásico, colocando como se fosse um tape em cada bobina do sistema trifásico. Puxa, professor, mas isso é louco, hein? É bem louco mesmo. Por quê? Porque você pega ali o sistema trifásico, ele é defasado em quanto? 120. Eu tô falando isso porque acredito que vocês já tenham estudado alguma coisa, né? Tá, então 120. Se eu quero transformar em sistema hexafásico, o que eu faço? Pego 120 e divido por 2. Crio uma defasagem de 60 graus. Tá? E o sistema hexafásico ele também pode ser utilizado aí para um retificador não controlado, apenas com diodos. E daí a gente vai utilizar aí 6 diodos, né? Ou também controlado, utilizando SCRs. Utiliza-se 6 SCRs. E é muito mais complexo também, mas depende. Às vezes você tem isso daí disponível, você parte para o retificador hexafásico. Se tem o trifásico, você parte para o trifásico. Se tem uma fase disponível, parte para o retificador monofásico, que é o nosso caso aqui, certo? Então, depende muito aí da aplicação, depende da rede que você tem disponível, depende da potência da carga também, porque uma fase eu consigo abastecer uma potência. Se eu tenho um motor de corrente contínua com muita potência, muitos cavalos de potência, o que acontece? Eu preciso de um retificador que traga potência, então tem que ser um retificador trifásico, não monofásico, né? Ou bifásico. Então isso daí é algo muito interessante de abordar também aqui nessa parte do estudo. Certo, turma? Agradeço aí a atenção de todos mais uma vez. Essa aula aqui me parece que é uma das aulas mais extensas do curso, mas muito interessante mesmo, porque ela é bem prática. E esse circuito, a gente não tem nada parecido lá na escola, mas o projetinho é um projeto mais simplificado do que foi mostrado naquele vídeo que eu passei para vocês do meu mestrado na Unesp, tá? Então, lá, obviamente, tem algo mais complexo, né? Até mais profissional ali a placa que foi desenvolvida, né? Enfim, muito mais completa. Mas, se vocês forem na Avenida do Zé e pedir um TCA, pedir uns capacitores, pedir o potenciômetro, pedir uns resistores de 100K, pô, vocês montam esse circuitinho aqui, entendeu? Dá para brincar de eletrônica de potência tranquilamente aí.
até no lar de vocês, né? Se vocês tiverem aí um protoboard pequenininho, né? Que na internet hoje em dia se acha por 20, 30 reais. Aí pega um transformadorzinho. Esse CR acha baratinho também para vender, né? Na Rua 7. Nada obrigatório, tá? Uma sugestão. Mas se vocês montarem esse circuitinho, seguindo aí o passo a passo, a imagem dá para dar zoom e tal, vocês vão ter um resultado aí bem interessante. E podem daí posteriormente levar lá na escola para observar as formas de onda no osciloscópio, que o osciloscópio daí já é mais caro para você comprar, né? Então é bem interessante esse circuito aí. Eu gosto bastante, né? Sou bem suspeito porque a minha especialidade é nisso. Então eu gosto bastante do estudo aí de eletrônica de potência, gestionamento de máquinas elétricas vinculado à eletrônica de potência, aplicações práticas em esteira, ponte rolante, enfim, tem diversas aplicações, né? E tem muito mais, né? Tem cicloconversores, tem choppers, que não é chopp de cerveja, choppers são conversor de DC-DC, de corrente contínua para corrente contínua, daí chega alguém e fala, para que eu quero isso, se eu já tenho a corrente contínua? Né? Você pode aumentar ou diminuir a tensão de corrente contínua, né, através de uma fonte. Então esses são os choppers. Mas enfim, isso daí são assuntos para outras aulas, né? Não sei se vocês terão uma continuidade nessa disciplina para o quarto semestre, acredito que não, mas vocês tiveram aí uma vasta experiência em eletrônica de potência, pelo que existem em termos técnicos, tá? Tudo que eu passei para vocês pode parecer complexo. Nossa, o professor está achando que a gente está fazendo engenharia. Não, na engenharia é mais difícil. Mas a eletrônica de potência ela é complexa, porém ela tem um benefício muito grande. Tá? Você não precisa muitas vezes comprar inversor de frequência se você souber eletrônica de potência. Ou comprar um VEG, gastar uma grana. Pô, mas eu sei eletrônica de potência, eu posso criar o meu módulo. Enfim, são diversas possibilidades aí. Turma, para não me estender mais aqui nessa aula, né, que é uma aula que eu gosto bastante, me empolgo mesmo, já vou me despedindo aqui e se ficar alguma dúvida aí, provavelmente é uma aula bem complexa, né, que pode trazer algumas dúvidas, estou disponível no Teams, entre em contato comigo via chat, áudio, foto, vídeo, que vocês acharem pertinentes, para que a gente possa ter uma comunicação aí eficiente. Certo? Grato a todos mais uma vez. Bons estudos. Até!